Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em 1 João 5, no versículo 13 e no versículo 14, que diz assim: essas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós vemos o relato de João nos confirmando que que Jesus é o Filho de Deus. E ele também nos fala em João, no capítulo 2, no versículo 29, ele faz uma confirmação, ele diz assim, olha, eu vi quando ele estava vindo, eu vi Jesus vindo e João disse, eis o Cordeiro de Deus, ele vai tirar todo o pecado do mundo. Eu não conhecia ele, mas eu sabia que antes de eu nascer, ele já existia. Então nós vemos uma confirmação que Jesus é antes de tudo. Então Deus Pai criou a Jesus, ele reinava com o Pai e veio como ser humano para perdoar os nossos pecados. Mas nós temos que crer no Filho de Deus e saber que é através dele que nós temos vida eterna. Não adianta você ir por um ensinamento errado e ouvir de um homem que só fala da boca e não mostra na palavra de Deus. Nós temos que ter o discernimento que tudo que você ouve e você desconfia que não, isso não é de Deus, a pessoa dá o versículo e você procura na palavra. Mas você tem que ter esse discernimento, essa vontade de procurar na palavra e ver se é exatamente isso que a palavra está dizendo. Então, em 1 João está dizendo isso. Sabeis que no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, somente nele existe a vida eterna. Então é somente através de Jesus que você vai conseguir a vida eterna. Então, esse é o momento, irmãos, que nós temos que compreender dia após dia. Não existe outro Salvador. Jesus, ele veio, João testificou, João confirmou, esse é o que veio tirar o pecado do mundo. E ele era antes que eu, ele já era nascido antes que eu, antes mesmo que eu nascesse, ele já existia. Em João mesmo, no versículo 1, ele diz, ele era o verbo, ele era o princípio. Ele era o princípio, ele era o verbo e ele estava com Deus. E ele é o verbo e era Deus. Então, Jesus já existia no princípio. No princípio do quê? No princípio da criação do mundo. Então, Deus, através do seu sopro, ele fez as hostes celestiais, que são os anjos, através do sopro de sua boca. E o Filho de Deus já existia. Então, João nos confirma, ele veio para tirar o pecado do mundo. Não existe outra pessoa que vai perdoar os teus pecados e vai levar ao Pai as tuas orações. Somente Jesus pode fazer isso. Não existe outro.
que seja semelhante a Jesus não existe. Todo aquele que dizem para você que pode te levar ao Pai, que pode interceder por você ao Pai, isso é mentira, porque somente Jesus é santo, só Ele que é santo. Por quê? Porque Ele veio do Pai, Ele já era antes do princípio. Ele se desfez de toda a graça, de todo o poder e autoridade que Ele tinha na terra. Perdão, irmãos, que ele tinha no céu. Ele se desvaziou de tudo que ele tinha, de toda a glória que ele tinha na terra, no céu. E veio para a terra para poder perdoar e salvar os nossos pecados. Para que a gente possa entender que é somente através dele que nós temos vida eterna. E em João 5 também, no 14, nos fala isso também. Que quando você pedir alguma coisa, desde que o Senhor veja que seja bom para você, Ele vai conceder. Mas se você pedir algo ao Senhor, você que crê nele, então você crê nele, você sabe que Jesus é o Filho de Deus e que só a salvação vem através dele. Então, se você é filho de Deus, você vai querer pedir algo para Ele. Mas se o Senhor vê que o que você está pedindo não é bom aos olhos dele, não vai ser bom para a tua vida, porque o Senhor conhece todo o nosso amanhã. Os nossos dias estão escritos todos no livro. Então, existe um livro que está descrevendo tudo sobre nós. Então, o Senhor conhece o nosso amanhã. Por isso que o Senhor usa os profetas para dizer, olha, cuida, vai acontecer algo com você amanhã. Olha, amanhã eu vou te dar um livramento. Por quê? Porque ele já conhece tudo antes. Então, quando o Senhor vê que é algo que desagrada a ele, ele não vai te dar. Muitas das vezes, irmão, eu conheci uma pessoa uma vez que ela se separou do marido. E o marido queria pegar a filha dela, então ela orava para que Deus matasse ele, para que Deus tirasse ele da terra, porque até ele tentou assim passar a mão na menina, então ela orava para que Deus tirasse ele da terra. Aí o Senhor disse para ela que o Senhor não ia tirar ainda porque não era o tempo dele. Porque nós temos o nosso tempo determinado aqui nessa terra. Então, irmãos, olha só que tipo de oração. Como que a gente vai orar a Deus para que Deus mate uma pessoa? Se a palavra de Deus nos fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Se tiver que fazer alguma justiça, quem vai fazer é Deus. Se ele cometeu algum crime, o Senhor está vendo. A gente ora e o Senhor faz a justiça. O Senhor vai mostrar o crime dele. O Senhor faz com que a penalidade, a justiça humana prevaleça para que ele venha cumprir o que ele fez aqui na terra com a justiça da terra, que seria a prisão. Mas nós não podemos fazer isso, irmãos, desejar a morte de uma pessoa. Nós temos que orar, porque nós sabemos que essa pessoa está sendo dominada por Satanás. Existe uma obra, existe uma força maligna que está por detrás dessa pessoa. Então essa pessoa pode ser liberta. Ela deu brechas, mas se o Senhor fala que a oração do justo tem muito valor e tem muito é muito eficaz no seu efeito. Então o que o justo ora realmente acontece. Mas é dessa forma, é desse exemplo, apenas é um exemplo que eu estou dando, que muitas das vezes o Senhor não atende às nossas orações. Então nós temos que viver conforme a palavra de Deus fala. Que muitas das vezes a gente não quer pedir algo para o Senhor, mas
pede às vezes para nossa vontade, para o nosso privilégio, e não pede nada que venha edificar a fé da pessoa ou glorificar o nome do Senhor. Se você viesse pedir algo e viesse glorificar o nome do Senhor, sim, com certeza o Senhor concederia a saúde de um enfermo para a glória do Senhor, a cura. Então, irmãos, nós temos que saber o que a gente pede para o Senhor. Muitas das vezes a gente vê que a oração está demorando para ser atendida, mas também nós temos que entender que o Senhor, Ele sempre vai nos responder. Tem orações que o Senhor vai conceder. Tem orações que você tem que se fortalecer no caminho dele. Às vezes a pessoa está desviada dos caminhos do Senhor, não está buscando mais e quer que a promessa aconteça. E tem aquele que está firme nos caminhos do Senhor, mas o Senhor está falando com essa pessoa: olha, não é tempo ainda, no meu tempo eu vou fazer acontecer, no meu tempo eu vou cumprir essa promessa que eu falei. E muitas das vezes aquilo não acontece porque você pede mal. Essa é a palavra que Deus nos fala isso, que muitas vezes nós pedimos mal, a gente não sabe pedir. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra de reflexão, sabendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, se nós orarmos a Deus em nome de Jesus, Ele vai perdoar os nossos pecados, vai sarar as nossas feridas. O Senhor é o único que nos compreende, não existe outra pessoa que nos compreenda, porque o Senhor, Ele sente o que nós estamos sentindo. Ele sente a nossa dor. Então é somente Ele que vai te ajudar. Você pode pedir para um, pode pedir para outro, ninguém vai poder te ajudar, somente o Senhor Jesus. Se você ficar correndo para lá, ficar correndo para cá, você só vai perder o teu tempo. Ficar contando as suas coisas para um, contando para outro, e divulgando no Face, e divulgando para todo mundo, e falando para parentela, que muitas vezes não conhece o Senhor, não tá nem aí para o Senhor, e não tá nem aí para você também. E às vezes a gente não pede para Jesus, sendo que Ele é o único que concede para nós. Mas nós temos que vigiar também, porque existe um engano muito grande nessa terra, aonde que Satanás, ele está enganando com obras mentirosas e as pessoas estão pensando que recebeu um milagre. Aí acontece algo pior com a pessoa. Você pode ver, quando você está numa igreja onde Deus não habita nessa igreja e há muitos milagres, um milagre, não que esse milagre foi um milagre, esse aí foi só um disfarce de Satanás que tirou aquilo, que disfarçou que tirou aquilo e depois colocou uma outra enfermidade pior ainda em você. Aí você não consegue compreender. Nossa, mas por que Deus está permitindo tantas e tantas enfermidades? Nossa, porque eu estou só me afundando. Aí porque eu vou na igreja direto e eu cada vez eu estou me afundando cada vez mais e nada está acontecendo. E eu venho nessa igreja e não acontece nada. E por quê? Porque muitas vezes você está na igreja errada. Porque Deus não habita nessa igreja. Então nós temos que compreender isso, irmãos. Quem está na presença de Deus, o Senhor renova, o Senhor cura, o Senhor nos ajuda, Ele nos ajuda. Na verdade, o Senhor, Ele dá conforme Ele vê que a pessoa é, porque muitas pessoas não conseguem administrar o seu dinheiro. Então o Senhor às vezes não dá mais do que a pessoa necessita, porque ela não sabe administrar esse dinheiro. E pode ser que através desse dinheiro ainda a pessoa venha se desviar dos caminhos do Senhor.
Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, nos teus caminhos, mostrando, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. Nos mostra, Senhor, aonde o inimigo está nos enganando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais. Não deixa, Senhor, que o teu povo, Senhor, seja enganado pelos falsos profetas. Senhor, liberta. Liberta todo aquele, Senhor, que está, Senhor, numa falsa igreja, Senhor, que está sendo enganado, que não está tendo visão espiritual, Senhor. Dá visão espiritual, Senhor, para essas pessoas. Que essas pessoas venham orar a Ti, Senhor, e clamar a Ti, Senhor, que não deixe que elas fiquem no engano. E o Senhor mostrará para elas o que está acontecendo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço misericórdia, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Não deixe, Senhor, que o inimigo nos engane, que agora o inimigo cada vez está sendo mais astuto, com tantas e tantas ciladas contra o teu povo. Mas eu peço, Senhor, faz cair por terra, Senhor. E nos ajude a compreender, Senhor, todo o laço do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.